Olá, amigos da Paranormal Ataque e agora também da Paranoia SA. A gente também está num site, na internet, e estamos no Spotify. Você vai poder ouvir no Spotify e também no nosso site do Paranoia. Hoje a gente está aqui de volta com o Luiz Fernando, que gentilmente resolveu voltar aqui, dar mais uma entrevista, vai responder as perguntas que vocês fizeram. Foi um sucesso a tua primeira entrevista com a gente, deu mais de 70 mil visualizações. Muita gente apoiando, muita gente contando as histórias deles também. E vieram muitas perguntas, né? Que a gente combinou com você. A gente dar esse bate-papo aqui para você responder essas dúvidas que o pessoal deixou, que vem pedindo bastante tempo para a gente. Aí, tá certo. Aí uma coisa assim, a primeira pergunta que veio para a gente aqui, o que mudou na sua vida pessoal depois do EQM? Olha, para mim mudou bastante coisa, sabe, em relação a conceitos, né? Conceitos que a gente já vinha sendo, assim, doutrinados, né? Em relação à educação com os pais, em relação à sociedade, em relação à religião, né? Então, mudou bastante os conceitos. Também, preconceitos, né? Preconceitos mudou bastante, né? A gente tem outra visão, né, das pessoas, né? Outro entendimento, né? E também julgamentos, né? Então eu creio que foi conceitos, preconceitos e julgamentos que mudou bastante o meu modo, né? A minha cabeça, o meu modo de pensar das pessoas, né? O meu modo de ver as pessoas, o meu modo, igual eu falo, de julgar as pessoas, né? Então, mudou bastante. Pô, que legal. Deu uma reviravolta na tua vida, né? Foi assim. E ainda tá, né? Porque a gente tá buscando, né? Apesar de ter foi 2000 nós estamos em 2022, né? Praticamente 2023. Foi 4/12 de 2020, né? Que aconteceu. Então, vamos dizer aí 2 anos, né? E aí a gente está na busca, no conhecimento, né? De tudo que aconteceu. Porque, né, como eu já disse, foi muito bom. Maravilhoso. Os seus familiares que te visitaram na EQM, você continua vendo eles? Então, tá. Essa pergunta foi bastante legal. Por quê? Como eu disse para vocês, né? Eu tenho buscado conhecimento e fui atrás de aprender algumas, como digamos assim, algumas, não é filosofias, né? Vamos dizer, o reiki, não é filosofia, o reiki é um tratamento alternativo, né? E eu creio, na minha IQM, eu recebi o primeiro reiki lá, né? Depois que a gente vai, né, vendo, pensando, a situação que eu passei para vocês na IQM, eles vieram, tocaram, né? Todos tocaram, e falaram, você não vai sentir dor, você pode mexer o braço. Aí eu falei, bom, eu recebi o primeiro reiki lá. Aí eu fui atrás, né? E é impressionante, assim, algumas vezes, quando a gente se prepara para ser esse canal, né, de transpor a energia, né, para outra pessoa, eu sinto a presença de algum, sim. Eu até, assim, a gente, né, faz a meditação e às vezes eu, assim, né, eu vejo eles do meu lado, ou às vezes, vamos dizer assim, escuta a voz, escuta, né, vamos lá, escuta falar, ó, vai ser assim, né, uma vez eu já escutei assim, antes de buscar, né, o reiki, a primeira vez que eu fui fazer uma meditação, acho que até já compartilhei isso, né? Eu meditei uns 10, 15 minutos e foi impressionante, que eu deitei, eu sentei, né, comecei a meditar, depois eu deitei e aí eu vi assim a pessoa que segurou,
não foi o meu parente, um dos meus parentes. Foi a pessoa que me segurou a primeira vez, né? Que eu tive essa sensação, novamente. Ela sentou do meu lado, eu deitado, né, meditando, e ela sentou do meu lado e falou assim, está chegando a hora. Né? Aí depois eu acordei, aí o pessoal, tá tudo bem, né? Eu falei, não, tá. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, eu vi de novo a pessoa. Aí ela falou, não, tranquilo. Aí eu falei pra moça, né? Ela falou, não, tranquilo, fica na paz. Mas assim, dos meus parentes mesmo, eu já vi eles, né? Depois na primeira aplicação de reiki, né? Lá no curso mesmo. Eu já tive essa experiência novamente de ver eles assim. O interessante é que, assim, às vezes, quando você vai aplicar o reiki na pessoa, é assim, quando é reiki familiar, vamos dizer, quando é um familiar, interessante que vem a parte familiar. Vamos supor, vem a avó, vem o vô, vem um primo, né? Aparece assim. Quando é a parte de amigos, né? Vem os amigos que eu conversei lá, entendeu? Entendi. Então é assim, interessante isso também, para mim. Mas tranquilo. Essa pessoa que você falou no início que ela veio, tocou no seu ombro, falou com você, você reconhece essa pessoa? Ela é do núcleo familiar? Não, essa igual lá na experiência, no Reiki-M, você fala? Acho que foi na sua meditação, você acabou de falar aqui. Não, então, essa pessoa é a pessoa que, quando eu tive a Reiki-M, foi aquele ser de luz, todo, né, branco, que eu não vi o rosto, né? Não, assim, só via a luz muito forte, todo de branco, bem alto, né? Que ele segurava minha mão alto, assim. Foi esse mesmo ser que sentou do meu lado, não foi os parentes, entendeu? Ah, tá. Ele continua te acompanhando. Isso. Entendi. Outra pergunta que fizeram pra gente aqui. Aquele homem que lhe foi apresentado, mas não disse nada, você descobriu quem ele é? Que a curiosidade é geral. Não, a curiosidade, até hoje eu não descobri ainda quem que é o Arnaldo. É o Arnaldo. É o Arnaldo. Né? Ele entrou, ele olhou para mim, sorriu, e o ser, né, segurava na minha mão e perguntou, você conhece essa pessoa? Né? Eu falei, não. Aí ele fala assim, né, esse é o Arnaldo. Né? Aí ele ri, né, sorri assim e sai. Mas ainda até hoje não descobri. Eu conversei... O Arnaldo é um mistério. Eu conversei com um amigo meu, né? Compartilhei essa experiência com um amigo meu, que ele é espírita, né? É o Wagner. E ele falou assim, olha, eu posso te dar a minha opinião em relação, né, ao Arnaldo, que você ainda não descobriu quem é. Eu falo, bom, eu ainda não descobri quem é, mas eu estou na busca, né? Isso foi a palavra do Wagner, meu amigo. Ele fala assim, olha, pode ser o Arnaldo, pode ser o seu anjo da guarda. Né? Aí eu falei, não sei, né? Ainda eu não descobri, mas ainda é um alvo a ser descoberto. Mas ele falou isso, pode ser o Arnaldo, pode ser o seu anjo da guarda. Tá bom, vamos ver. Porque a gente também tem aquele ser, né, de luz, né, que falou que segurou na sua mão na certo. Depois foi ele mesmo que apareceu na sua primeira meditação, né? Isso. Então ele também pode ser, né, o seu protetor, né? Pode ser também, né? Aí é difícil de saber se não é o Arnaldo em outra situação, aparece de uma forma diferente. Então, aí ainda não... Mas é uma promessa aí para todo mundo aí, né, do canal aí, né? Assim que eu tiver uma luz, pode deixar que eu entre em contato com vocês e falo, descobri. É verdade, o pessoal quer saber que a Arnaldo é uma verdadeira investigação. Tá certo. Aqui outra pergunta que nos fizeram, o reiki, você já está fazendo uso do que aprendeu no reiki? Sim, já estou fazendo, né, o uso.
tanto o pessoal, quanto compartilho com algumas pessoas que aceitam, né, o conceito, a filosofia. Tenho já passado para algumas pessoas, parentes também. Estamos desenvolvendo, sim. Inclusive agora, nós estamos em outubro, né? Isso. Agora, no comecinho de novembro, eu vou fazer o Reiki Master, que agora eu já fiz os 3. Eu já fiz o Reiki 1, 2 e o 3, né? E agora eu vou fazer o Reiki Master. Qual a diferença? Vamos lá. 1, 2 e 3. O 3, ele muda um pouco o conceito, né? De enviar Reiki à distância, enviar Reiki mais para o mundo, assim, né? O Reiki Master, eu já posso, vamos dizer assim, passar para outra pessoa o conceito, eu posso ensinar. Essa é a diferença. Ah, tá. Você vai passar a ensinar, passar o conhecimento para frente. Isso. No Reiki Master já te dá essa, vamos dizer assim, essa autorização, né? Ah, que legal. Aqui, a pergunta que eu acho que já até foi respondida, alguém do outro lado te acompanha durante as sessões de Reiki? Já acompanha, pode ficar tranquilo que acompanha sim, né? Igual eu compartilhei com vocês. O interessante é esse detalhe, né? Que eu tenho prestado atenção. Quando é um amigo, né? Vamos supor assim, ou aparece o Marcos, aparece a Ney, né? Falando, vou te ajudar. Quando é um familiar, ou às vezes vem o vô, vem a avó, vem o primo e fica ali junto comigo, do meu lado. Legal. Outra aqui que nos diz, né? Para as pessoas que temem a morte, o que você pode dizer a elas? O pessoal que tem medo de morrer. Medo da morte. Medo da morte. Eu acho que todo mundo, né, tem medo de morrer, né? Todo mundo tem medo do homem da foice. Todo mundo tem uma pulga, mas eu digo assim, com essa minha experiência, né, que eu tive, eu acho que assim, a morte não é o fim, né? Eu digo para vocês isso. A morte não é o fim. A morte simplesmente é um até breve, né? Lógico que nós vamos sentir saudade, vamos sentir a falta, mas a pessoa em si, ela não morre aqui, né? Ela fica aqui para sempre, fica aqui no coração para sempre. E depois, né? A gente, como eu tive a experiência, quem sabe você também possa ver o seu parente em outro mundo, em outra dimensão, ou outro mundo, outra parte, como você imagina aí que seja, e não tenha medo, né? Porque o que eu pude ver, né, lá, lugar muito bonito, muito calmo, você não tem vontade de vir embora, né? Claro, conversando com várias pessoas, né, também, eles disseram assim para mim: você colhe o que você planta, né? Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa tranquila, né, calma, tal, paciente, né, assim, essas qualidades todas que todos nós deveríamos ter mais, né? Sim. Você vai para um lugar tranquilo, né? Foi o seu caso, você foi para um lugar tranquilo, calmo, viu as pessoas, conversou com elas. Assim, agora, se você é uma pessoa meio nervosa, né, meio truculenta, reclamão, né, nada tá bom para você, né, tudo reclama, as pessoas todas, né, vamos dizer assim, né, ninguém presta, vamos dizer o português claro, né. Então você pode ir para um outro lugar, né, um lugar de cobrança, às vezes um lugar que as pessoas vão jogar algumas coisas para você refletir e ver o que você está fazendo, né. Mas em si, voltando na morte, né, você aí que às vezes fica, ai meu Deus, né, como será? Tranquilo, não tenha medo, né, todos nós vamos passar por isso, né, é o fim de todos nós,
né? Ou o fim ou o começo, né? De todos nós. E no meu caso, eu tinha medo, né? Eu tinha medo mesmo da morte, né? Em relação à família, em relação às filhas, né? Morrer cedo, né? Porque a gente está aí, né? A gente não sabe. Mas depois do ocorrido, mudou, você entendeu? Mudou muito, não tenho medo, né? Eu vejo ali, é o que eu falo, é uma passagem, né? É uma passagem, você vai para outro plano, você continua vivo, né? Eu creio que você continua vivo lá no outro plano. E como as pessoas vieram me ajudar, né, lá na minha operação, eu creio que nós também podemos ajudar outras pessoas. Quando eu e o Rogério, a gente criou o canal, né? Qual que era o principal intuito da gente? Era mostrar, provar a existência de que existe o outro lado, de que existe algo mais além do físico. Então, a busca contínua que a gente faz, e principalmente separando o joio do trigo, né? Muita coisa maluca, muita coisa que é inventada. Então, a gente procura não trazer qualquer pessoa para o canal, mesmo que a gente tenha poucos vídeos, pouca audiência, a gente quer trazer para realmente ter uma experiência de falar a verdade. Foi o teu caso. A gente acreditou em você desde o começo. Não só nós, né? Mais de 70 mil pessoas acreditaram em você. Legal. Dos 70 mil, que só 7 discordaram de você, cara. Só... Não dá nem para calcular. Então, assim, brevemente, uma história brevemente para vocês terem noção de como o outro lado existe. Vamos lá, rapidinho. Eu tenho uma cunhada que começou a namorar um senhor viúvo. A mulher dele faleceu de Covid. Sim. Então, estão namorando, né? Estão namorando normal, como se fosse marido e mulher, já estão morando junto, tem intenção de casar os dois novamente, tal, beleza. Ela foi fazer o aniversário do filho na casa do namorado. Beleza, fez o aniversário lá, a avó chegou. A avó tem quase, acho que já passou, 90 anos aí. Tá de cadeirinha de roda, tá bem debilitada. Cantou parabéns. A avó chamou a neta, que é a namorada do rapaz, falou assim, ó, quero ir embora. Não, vó, fica, não, quero ir embora, me leva embora. Foi embora. O aniversário foi no sábado, no domingo a neta foi almoçar com a avó. Chegou lá, na casa da avó, a avó chamou ela e falou assim, vem cá, quero conversar com você. Ela até assustou, né? Aí a avó falou assim para ela assim, que pouca vergonha é essa? Você tá namorando um homem casado? Aí ela, né, ficou assim, não, vó, não sou casada. Você é casada e a mulher dele estava lá na casa mandando todo mundo embora. Eu vi a mulher dele gritando com todo mundo e ninguém escutava ela, só eu que via ela gritando. Ela falou para mim que a casa era dela, que não era para fazer aniversário nenhum lá. E como você tá namorando esse homem casado? Aí, né, foram explicar para ela, não, vó, não é casado, tal, mas enfim, né, vamos lá agora. Viram como é o outro lado? Né? Porque como que a avó viu a esposa do namorado? Só a avó viu, né? A mãe, a ex, né? O viúvo, como dizer, a mulher dele, né, que tinha morrido, né? Então, pra vocês verem como que o mundo espiritual é real, né? Só para fechar aí. Então, acreditem, né? Acreditem que existem mesmo outra, vamos dizer assim, outra dimensão, né? Agora eu acredito. Mais do que nunca. Depois de tudo que passou. Não, depois de tudo que eu passei, ainda vem mais essa. Eu falei, rapaz, né? A mulher, a idosinha lá, 90 e pouco anos, chamando na atenção, porque viu a mulher lá gritando com todo mundo né? E ela nem sonhava que a neta estava namorando o viúvo. Ela não tinha noção que estava vendo uma pessoa desencarnada. Não. Então, aí isso, finalizar. Aí a pessoa foi, né? Falou com o marido, falou com o ocorrido. Aí eles foram num centro.
Aí, realmente, lá no centro, falaram isso, né? Como ela desencarnou muito rápido, porque assim, ela pegou Covid, vamos supor, ela pegou Covid na sexta, internou no sábado, na terça-feira, ela morreu. Foi assim, 2, 3 dias, né? Fatal. Aí lá no centro falaram, realmente, ela desencarnou muito rápido. Então, para ela não morreu, ela está aqui ainda. Nós vamos chamar ela, nós vamos conversar com ela, vamos explicar para ela o que ocorreu. Aí tinha outra pergunta, se você descobriu que é o Arnaldo, a gente já respondeu. Isso. O Arnaldo é um mistério a ser resolvido. Mistério a ser descoberto ainda. Vamos deixar claro, gente, que vai depender do Arnaldo. Se o Arnaldo quiser falar que ele é, caso contrário, não adianta a gente perseguir o Luiz Fernando, que ele não vai conseguir essa resposta. Tem que... Aí uma outra aqui que fizeram para nós. Você sente que despertou o seu sexto sentido? Sim, né? Até conversando novamente com outras pessoas, eles até me falaram assim que eu estou muito sensitivo, né? Muito sensitivo. Às vezes o ouvido, né? Muito, vamos dizer assim, muito ligado para ouvir coisas, né? Que é normal, a pessoa fala assim, a gente é normal. Até um rapaz, ele chama até Fernando também, fez reiki comigo. Compartilhamos lá né, a experiência, e ele falou, olha, é normal, né? Você vai escutar vozes novamente, às vezes, como você teve essa experiência e você está muito aberto, você pode escutar a voz, você pode ver outras pessoas, né? O que você tem que saber é saber controlar isso. Ele até falou assim, porque senão você vai pirar, você vai achar que você está ficando doido. Mas não é, ele falou assim, é porque abriu, ele falou assim, abriu o seu terceiro olho, né? Ele usou essa expressão. Né, abriu o seu terceiro olho, então você está bem sensitivo, tanto no ouvir como em ver as outras pessoas. Aí até outras pessoas, igual o Wagner mesmo, falou assim, olha, você podia ir lá no centro, que você está muito, né, você está muito aberto, você pode até se desenvolver ele falou, mediunidade, né, que eles falam. Mas ainda não fui para essa parte ainda. Por enquanto é só o reiki. Isso. Os conselhos dos seus... Conceito. Seu anjo da guarda. Isso. Vamos ver até na onde vai dar. Pode ser o Arnaldo ou não, a gente não vai saber por um cedo. Hoje ainda não vai ter essa resposta. Ainda não. Não, Arnaldo, se você estiver aí acompanhando ele nessa entrevista, isso. Quer saber quem você é, Arnaldo. Tá certo. Um pequeno segredo de todo esse universo pra gente, Arnaldo. Mas é verdade. Às vezes eu fico, né? Às vezes nas minhas meditações, às vezes eu peço, eu falo, Arnaldo, né? Aparece de novo, quem é você? Eu pergunto, né? Me dá uma outra chance, me mostra, mas até agora não consegui, não. Agora eles perguntaram pra gente também se você se considera um médium. Depois então, né? Não, né? Porque igual eu falei, não busquei essa outra parte, né? Embora alguns estão falando, né, dessa sensibilidade, né, de escutar, de ouvir, de ver, né? Eu não busquei essa parte, não. Não sei, né? Até também é outra interrogação aí que a gente pode deixar para depois, né? Se caso for atrás e ver a experiência novamente, né? Porque você não foi buscar isso, né? Ele que veio ao seu encontro, né? Isso, né? Exatamente. Tá. Essa aqui é interessante. Essa daqui, essa pergunta ela vem por causa de um médico que ele estudou centenas de casos, né, como o seu, da experiência quase morte, certo. Mas ele colocou muito abrangente na parte da parada cardíaca. Então as pessoas acreditavam muito que se não for daquele jeito que ele descreveu, não vai ser.
Então a pergunta foi: muitas pessoas acham que só tem EQM quem tem parada cardiorrespiratória. Você concorda com isso? Não, né? Não concordo, até por conta da minha experiência, né? Que eu não tive a parada cardiorrespiratória, não tive, né? O coração ficou normalzinho lá. Mas também em relação a outros testemunhos, né? De, às vezes, pessoas que simplesmente levam um tombo, bate a cabeça e teve lá a experiência de quase morte, né? Exatamente. Viu parentes, viu amigos, ou teve sensações de espaço e tempo, né? Às vezes como eu digo assim, às vezes já está naquele local, né? E depois voltar, ou ver a própria situação, sai do corpo, ver o corpo lá caído, lá no chão, bombeiro, socorrista, tudo tentando reanimar, e de repente a pessoa volta, né, pro corpo. Então, né, na minha opinião, eu creio que não é só através do coração, não, né? A gente Sim. tem aberto aí a possibilidade de ocorrer a EQM em outras ocasiões também. Sim, concordo com você, porque esse médico ele colocou isso no livro dele, né, que ele estudou especificamente quem teve parada cardiorrespiratória durante cirurgia ou chegou em parada no hospital. Então ele colocou a tese dele baseada nesse acontecimento, e as pessoas leram o livro e acabaram colocando como regra, mas não é isso, gente. Não é regra. Acontecimentos. Isso. Tanto que teve uma enfermeira que também comentou que no seu caso pode acontecer sim, e que você não deveria ficar sozinho, tinha que ficar numa área acompanhada, né, por um médico, um enfermeiro, até o retorno total da anestesia, que houve um caso foi muito grave isso que ocorreu. Então, pessoal, entender, a EQM acontece de várias formas, ela não tem uma receita de bolo para acontecer. Isso aí, tá certinho. Aqui outra pergunta que nos fizeram: você sente algum conflito entre a sua experiência do EQM e a sua religião? Assim, não digo conflito, né? Porque para mim, né, para mim foi tranquilo. Minha esposa, meu irmão, minha irmã, os familiares em si, todos, né, aceitaram. Mas assim, dentro da religião, né, há ainda pessoas que, né, não acreditam, né, acham que é bobeira, que é coisa da cabeça, vamos lá, né, voltando nessa palavra que muitos não gostam, que é coisa do diabo, né, que isso não pode acontecer, que você está perturbado, que você está desviado, que você precisa de oração, que você precisa disso, mas diz aquilo, né? Então, para mim é isso. Para mim, de boa, né? Até hoje, assim, da parte da minha igreja, um pastor acreditou, né? Como eu já disse, tem dois pastores, um acreditou, o outro falou que não, que foi efeito da anestesia. Depois teve algumas pessoas da liderança também que acreditaram, né? E o fato também, né? Como eu já compartilhei na experiência do Eliezer, né? Também, um pastor também, né? Que bem tradicional, que também acreditou no fato, né? Da EQM, né? Que para ele também foi uma experiência sensacional. E aquilo que ele conversou comigo no dia, que ele falou, né, que Paulo, na Bíblia, né, acho que é Paulo, fala que viu o terceiro céu, né? Que terceiro céu é esse, né? Que Deus levou Paulo, né? Então, ele falou assim, são experiências que só quem passou que sabe o que viu. Exatamente. Né? A gente só vai saber o que você viu quando a gente for. No meu caso, espero que demore um pouco. Isso, tá certo. Claro que eu acredito nele 100%, tá bom? Não precisam adiantar as coisas. Não precisa adiantar, né? Tá certo. Você já trouxeram ele de volta para ele contar pra gente, então a gente já tá satisfeito. Tá certo, é isso aí, tá certo. E aqui,
Como é que ficou a sua relação com a família depois do EQM? Eles acreditaram em você? Ficaram preocupados? Como é Não, que foi? igual eu falei, né? Todos estão tranquilos, né? Minha esposa, né? Tranquilo, minhas filhas, né? Minha mãe. A minha mãe, que ela ficou um pouco assim, assustada, né? Que ela presenciou na hora lá. E ela também, sempre na igreja tal, né? E ela ficou meio assim. Eu ainda sinto que às vezes ela ainda balanceia um pouco, sabe? Mas é igual eu falei, é respeito, né? Porque ela viu, ela sabe o que viu, e aí, assim, aos poucos a gente vai conversando, vou explicando para ela as coisas que a gente tem buscado e tal. Mas fora isso, os demais, tudo tranquilo. E até ficou preocupada, né? A gente pode ter 80 anos que a mãe da gente continua preocupada com a gente, não adianta. Não adianta. A mãe é mãe, né? Você sabe. Mãe. Aqui a gente queria saber se podia falar um pouquinho da sua profissão, que é bem interessante. Foi pouco falado no começo. Você tem uma profissão diferente, né? Que é... Você podia contar pra gente quem você, o seu outro lado, que o pessoal não conhece? O outro lado meu? É. O outro lado meu é o palhaço Batata. Eu sou palhaço também. Inclusive, eu tô aqui, ó, no meu ateliê. As coisas tudo ali. Não sei se vocês estão vendo. Tô vendo o chapéu. Os apetrechos tá tudo ali. O chapéu, o sapato. Então, tá tudo aqui. Tô aqui com um aqui, ó, que eu ia pôr pra vocês verem, ó, um chapéuzão. Né? É uma profissão gratificante, né? Às vezes, uma coisa que vocês têm que saber é que o palhaço, ele sempre fala a verdade. O palhaço em si, ele nunca vai mentir para você, para uma criança, para um adulto. Ele sempre vai falar a verdade. Mas, lógico que nessa verdade, ele leva para o lado, né, vamos dizer assim, da palhaçada, né, da brincadeira. Igual um dia, né? O rapaz falou assim, fomos no hospital, a enfermeira chegou para aplicar a injeção na criança. Aí a criança começou a chorar e tal, e a enfermeira falou assim, você é palhaço, faz alguma coisa. Aí a criança falou assim para ele, tio, vai doer? Aí o palhaço olhou para ele e falou assim, vai doer. Vai doer. Mas vai doer como? Aí ele falou assim, como se fosse uma mordida de um leão ou uma picada de formiga? Aí ele falou assim, como se fosse uma picada de formiga. Aí você já começa a brincar, né? E já, né? Mas sempre fala a verdade, né? Mas voltando, é uma profissão muito gostosa, né? Muito divertida, né? Gratificante. Levar alegria, né? Eu tento buscar as nossas brincadeiras de criança, né? E trazer para o nosso mundo hoje, né? Porque hoje você sabe como que tá. A molecada é mais internet, né? Ninguém quer saber de... Opa! Voltou. Né? Mais um não sabe o que é uma amarelinha, não sabe o que é uma pique-bandeira, uma queima, uma corrida de saco, um pula-corda, um cabo de guerra, um pique-bandeira. E eu tento trazer isso nas minhas recreações e graças a essa, né, tudo isso tenho tido bastante sucesso. Semana aí da criança foi corrido. Maravilha. Foi bastante corrido, mas gratificante, né? Vale a pena. E essa mudança que teve na sua vida da EQM no Luiz Fernando também mudou um pouco a percepção do Palhaço Batata? Muda, né? Porque eu costumo dizer assim, às vezes igual aqui, eu costumo dizer que aqui é o Luiz Fernando, né? Mas quando a gente vai lá com o Palhaço Batata, que tem aqui, ó, agora eu sou o Palhaço Batata. Né?
muda, né? Não deixa de mudar, né, os conceitos, né? Se você traz com você, né, Luiz Fernando de Batata, você traz os conceitos, né? O Fernando passa pro Batata e o Batata tenta viver isso também, né? Alegria, vida, saúde, né? Espiritualidade, né? Respeito, né? Porque no mundo do palhaço, vamos dizer assim, não só no mundo do palhaço, mas no mundo nosso, Luiz Fernando, nós conversamos com várias pessoas, né? Vários tipos de pessoas, várias etnias, várias crenças, várias raças. Isso tudo é respeito, né? E compreensão. Com o palhaço, assim, o leque abre mais, né? Porque às vezes você, como palhaço, o pessoal, né, às vezes quer dar uma abusada, vamos dizer assim, né? Mas aí entra os mesmos conceitos: respeito, disciplina, alegria, compreensão, né? Mansidão, e passar para a pessoa o que você aprendeu, né? E tá aprendendo. Tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo, não para de aprender, né? Aí deixaram outra aqui pra gente. Como é que você se relaciona agora com as pessoas, tendo uma outra bagagem existencialista da pós-EQM? Como é que as pessoas, não digo assim o núcleo familiar, nem o das amizades, Certo. as pessoas que estão chegando na sua vida, você tem uma outra visão para falar com elas? Aí eu costumo agora ouvir, né? Ouvir bastante. E aí, se a pessoa abre, né, o coração, assim, porque o que eu aprendi também, né, com a EQM, é que nós, às vezes, vamos supor, você chega em mim e desabafa. Aí eu já no outro dia eu falo, não, ele veio conversar comigo, quero fazer isso, né, e vou tentar, né? Mas agora não, né? Assim, veio, conversou comigo, quer dizer, ela abriu, né, o caminho. Então agora vamos passo a passo, né? Vamos conversar mais um pouquinho, vamos entender. Eu posso te ajudar dessa forma. Eu posso fazer isso, eu posso aplicar um reiki. A minha esposa também, a minha esposa está um pouquinho mais adiantado nas terapias do que eu. Ela fez barra de Axe também. Não sei se você já conhece a filosofia também. Não conheço. A barra e o reiki é quase os mesmos conceitos. O reiki é imposição de mão, né? E a barra de Axe é toque nos pontos. Então, às vezes, a barra pode tocar nos pontos para ativar, né, o que está desequilibrado na pessoa. Então, ela já tem esse conceito também com ela. E aí, né, a gente conversando com as pessoas, a gente vai falando, a gente pode te ajudar assim, né, ou com barra, ou com reiki. Eu estou me formando agora também em auroterapia, que é os pontos com semente na orelha. Tem mais 3 aulas, aí eu finalizo o curso. Por isso que eu falei para vocês que eu vou começar a fazer o Reiki Master no começo de novembro, que termina a Auro e eu já entro no Reiki Master. Maravilhoso. Tudo, né? Tudo após EQM, né? Tudo para entender, né? Aprender e transpassar para outras pessoas, né? Porque é o que eu falei, nós temos um propósito. Qual é o meu propósito? É ajudar outras pessoas, né? É fazer isso, né? É aplicar um reiki, é aplicar um auro, é aplicar uma barra de Axe. Então eu vou no caminho, vou buscar. É levar alegria através do palhaço? Então vamos buscar. Maravilhoso. Aí tem uma outra aqui. Como que uma nova oportunidade de vida após EQM ajuda nessa relação de trocar energia através do reiki ou mesmo do fazer rir, que é a atividade do Palhaço Batata? É isso que linkou aqui. O reiki, né? Ele ajuda a gente nos equilíbrios, né? No equilibrar nós próprios e tentar equilibrar a pessoa, né? Com o palhaço, né? O equilíbrio é a alegria, né? Levar alegria, tentar, às vezes, tentar tirar a pessoa
de um começo de uma depressão, ou, né, tentar abrir a mente dela, digo a mente, assim, o olhar, né, para ver outros conceitos e mudar os pensamentos. Eu creio que agora fugiu um pouco aqui a cabeça, mas eu vejo que não tem muita diferença, né, de um para o outro. O reiki, lógico que ele vai me ajudar no equilíbrio. O palhaço, mesma coisa, no equilíbrio da alegria. O reiki eu posso aplicar em mim, né? Eu posso, como eu disse, eu posso aplicar um reiki no ambiente que eu for trabalhar, né? Eu posso chegar lá uma meia hora antes, uma hora antes e jogar energia boa para todo canto do salão, da casa, né? Eu posso pedir autorização para a pessoa, lógico, né? É o que eu falo, a abertura da pessoa, depois posso pegar o nome dela, mandar reiki para ela, aonde ela estiver. Posso enviar reiki à distância também, não tem necessidade, às vezes, de eu ir lá na casa dela, né? Mas se ela quiser, depois a gente marca uma sessão, a gente vai lá e faz o reiki. Então eu creio que os dois, né, tá super, né, andando junto ali. Tanto o Fernando, o Batata, o Reiki, tá tudo no caminho, eu acho. Essa pergunta é minha, uma curiosidade minha. Como é que nasceu o Palhaço Batata? Assim? Como é que você resolveu ser palhaço? Na realidade, já faz uns 4, 5 anos atrás, se não for mais, tá? Teve uma recreação na igreja. E precisava de um negócio lá para entreter. Se eu não me engano, foi até acho que dia da criança, nem me lembro a data certa. E aí eu fiz, vou fazer um palhaço aqui, fazer um teatro de um palhaço. Aí fui eu e a Bianca, que é a minha filha mais velha. E aí o pastor falou assim, cara, você está perdendo dinheiro, né? Você fez tão bem, por que você não se especializa nisso aí e tal? Vai atrás, faz um curso. Aí depois eu fiz o curso de palhaço, aqui em Araçatuba, na Casa do Teatro, aqui eles fazem o curso, um curso de 8 meses. Aí só que lá no curso, eu fui batizado como Palhaço Bisnaga. Bisnaga. Palhaço Bisnaguinha. Assim, a gente faz uma meditação lá para ser batizado, é legal isso aí, vamos lá. Quando você for fazer o seu curso de palhaço, não sei se eu posso falar, mas já vou falar. A gente faz assim uma tal de uma meditação e a gente pensa quando a gente era criança, o que você brincava, o que você fazia. O meu pai era padeiro e o meu pai fazia pão, bolo para mim sair vendendo na rua. Aí lá na hora eles falam assim, padeirinho, né? Padeiro, palhaço padeirinho. Aí, como eu sou meio gordinho, né? O menino olhou assim para mim e falou assim, e se for Bisnaga? Né? Que tá ligado com o passado dele, tá ligado, né, com o que ele tá comentando. Aí a gente levanta tudo, aí ele fala assim, agora vocês vão atrás da cortina e eu vou chamar. A hora que eu chamar, vocês entram. E aí primeiro ele fez palhaço padeira, aí eu trava. Aí falou, não colou. Aí pegou e falou assim, Palhaço Bisnaga. Aí entrou, aí falou, nossa, é você, Palhaço Bisnaga. Só que como eu trabalhava com aluguel de cama elástica, antes do palhaço eu já trabalhava com aluguel de cama elástica, e trabalho até hoje também. Sim. E no meu trabalho, que eu era vendedor da NET, no meu trabalho eles já me tinham colocado como apelido de Batata, por causa do porte físico, né? Batatinha ou batata. Então, no aluguel da cama elástica, eu coloquei cama elástica do Batata, né? Aí depois que eu fiz o curso e comecei a divulgar o palhaço, eu comecei como Bisnaga, né? Comecei palhaço Bisnaga. Aí um dia minha filha falou assim, pai, por que você não põe palhaço Batata? Você já tem a cama elástica? Vamos ver.
Vamos fazer o teste. E fez o teste, e aí nasceu o palhaço Batata. E é impressionante, é fascinante como que as pessoas, né, pós-pandemia, né, que a gente veio aí de um período pós-pandemia, todo mundo em casa, né, assim, tão necessitadas eu desculpa da palavra, né, mas vamos dizer, coisa boba, né? Desculpa, não sei se vocês vão entender esse coisa boba, tá? Mas assim, coisa simples, né? Coisa assim do nosso, igual volta a falar de quando nós era criança, né? Que é corrida de saco, é pular corda, é puxar o cabo de guerra, sabe? As pessoas fazem assim e falam, nossa, cara, olha, show de bola, sabe? No dia da criança mesmo, eu fui num condomínio, num prédio aqui em Araçatuba, o condomínio tinha 50, era para ter 50 crianças, mas não foram todas. Mas tinha como umas 40, eu acho. Os pais amaram, entendeu? Nossa, até falaram, não, em dezembro você não volta para fazer outra recreação? Eu falei, claro que eu volto. Né? Então é isso, entendeu? É coisas assim que, né, depois dessa fase aí que todo mundo passou aí, a gente está necessitando e necessita de levar algo melhor, né, para todo mundo. Então o palhaço está aí para isso. Maravilhoso. E eu estou gostando de ser palhaço. Até falo assim, ó, se você me chamar de palhaço, não se preocupe, que eu vou adorar. Eu vou encaixar aqui uma última pergunta que nós temos findando, que é de um professor, aí como eu sou professor também, aí acabei puxando a sardinha, né? Falei, vou encaixar a pergunta dele. Isso, tá certo. Ele colocou assim, eu não entendi. Maria fica junto da Larissa, assim são muitos espíritos entre os encarnados. Por que eles perguntam sobre um ou outro encarnado se eles estão entre nós? Eles não sabem? Pois eles estão tão perto? Não compreendi direito. A pergunta dele seria assim, se os espíritos estão entre nós, por que eles perguntam de uma pessoa ou de outra se eles supostamente estão no meio? Entendi. Tá, se eles estão perto de nós, porque eles perguntam das pessoas, né? Exatamente. Olha, eu acho assim, né? Agora a visão do Fernando. Será que, igual passou para mim, né? Como eu estou bem sensitivo, bem aberto, às vezes essas outras pessoas, né, não são assim. Não tem essa sensibilidade de sentir, de ouvir, de ver, igual no seu caso. Só você compartilhou que só você ouviu o guarda-roupa lá. Abrir, né, as portas, fechando. Isso, né? Então, você, às vezes, é um canal, vamos dizer assim, um canal aberto. Mas as outras pessoas, eu creio que a maioria, né, por tudo que tem vivido e vivendo, não tem essa sensibilidade. Então, quando tem essa oportunidade de ter essa conversa, né, de ter essa abertura paralela ou essa abertura, eu queria achar uma palavra certa, essa abertura dos dois mundos, né, entre Fernando e o outro mundo, e ele ter essa oportunidade de falar assim, como que tá o Jorge? Como que tá o Mazinho? Como que tá o seu Jorge? Como que tá o seu Francisco? Como que tá a Maria, né? Porque eu quero saber, eu não tenho esse contato com eles, né? Eu não consigo. E aí o Fernando, como que tá ali no canal aberto, respondia para eles, né? Meu entendimento, né? Voltando aí. Eu acho que é por isso, que as pessoas não têm essa sensibilidade que algumas pessoas têm. Não sei se eu respondi. Acho que deu mais uma explicação. Não tem como dar uma coisa certa, porque é algo que... Você viu uma gota d'água de um oceano. Isso. É verdade, exatamente. Olha, né, a imensidão que tem aí pra gente aprender. Exatamente. Você falou tudo agora. Sempre vai ter mais pergunta do que resposta. Exatamente. Luiz, a gente te agradece demais o seu tempo, a sua gentileza,
Boa Desculpa a vontade. demora, tá? De ter protocolado aí, mas foi a correria. Aí eu falei, não, tem que responder lá para vocês. E a promessa tá feita, tá? A hora que eu descobrir do Arnaldo, pode ficar tranquilo que vocês são os primeiros a saber. Não, vamos adorar. Tá? Pessoal, Tranquilo. amigos da Paranormal Ataque, essa entrevista vai estar disponível em breve aqui no YouTube. Também vai estar disponível no Spotify. Legal. Tá? A gente agradece aqui imensamente o Luiz Fernando e quem assistir esse vídeo, quem ouvir esse áudio, que faça isso com a mente e com o coração aberto, porque a gente não é nada nesse mundo, a gente não sabe a verdade do que está acontecendo. Acho que só quando a gente for em definitivo para o outro lado, talvez a gente tenha uma fração do que é essa, a verdade de todo o universo. Pequenininho assim, né? Luiz, é isso aí. Muito obrigado de coração pela sua entrevista. Obrigado, eu agradeço aí. Você aí no futuro para saber do Arnaldo. Pode deixar, combinado. Obrigado vocês, um abraço a todos. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Busca aprender, né? Conhecerei, é igual eu falo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Abrir aqui a mente, né? Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.